me parece, um tempo foi muito cara e ainda continua sendo cara. Acho que é interessante na vida universitária, em certos cursos mais do que nos outros. Eu não sei se o pessoal aqui que é da educação seguramente reconhece, eu pelo menos posso dizer da UFSC, em que no campo da educação ainda tem mais sentido falar de direita e esquerda. No campo, talvez, da sociologia também, mas no campo da história, da psicologia, da filosofia, já não tem mais tanto sentido. Ou, pelo menos, já não se reconhece mais tanto sentido. Acho que aqui o esforço, o convite que um cara como Foucault e como Agamben também, o Agamben, eu não teria muito medo de dizer que Agamben faz uma coisa parecida com a metafísica. E não por isso ele tem que ser colocado de lado porque a metafísica morreu. Mas é também alguém que muito fortemente, por exemplo, nesse... agora, só para comentar, o último pequeno livro do Agamben, que ele escreveu, chama Il Mistero del Male, o Mistério do Mal. Vejam só, surgido por causa de quê? Por causa da renúncia do Bento XVI ao mandato de Papa. E ele toma isso como um exemplo para a gente discutir hoje na política a relação dentro da política entre legalidade e legitimidade. Que ele toma a renúncia do Bento XVI como um exemplo de alguém que percebe que não basta ele ser Papa legalmente para ter legitimidade de ainda ser Papa. Porque ele não conseguia mais governar, de alguma forma. E aí preferiu, ele diz, eu sou legalmente Papa, mas isso não significa que eu tenha que continuar Papa. E o Agamben sugere, ele diz, por que não há outros governantes que fazem a mesma coisa? Pelo mundo afora. Ou seja, que hoje muito mais vale, na democracia, a legalidade e não a legitimidade. Né? Um exemplo, né? Para lembrar, ao mesmo tempo que o Foucault, que o Agamben com isso revela uma outra perspectiva. Ele inclusive diz, eu quero continuar o Foucault e dar importância àquilo que o Foucault não deu tanta importância, que é a religião e ao direito. Né? E não é, obviamente, a religião no sentido de querer ser religioso, por mais que eu ando dizendo por aí, enquanto traduzo o Agamben, que o Agamben parece ser um místico laico, né? Que sempre anda tentando entender até o extremo possível da compreensão. Por exemplo, aqui no campo da biopolítica, é interessante até fazer aqui a referência. Um dos belos textos do Agamben é, ao discutir ao mesmo tempo o conceito de biopolítica, ele lembrar o seguinte: Foucault, no último texto que ele em vida escreveu, foi sobre o conceito de vida. Foi um texto sobre o Canguilhem. E o Deleuze, o último texto que ele escreveu em vida, foi também sobre o conceito de vida. O que chama a atenção para isso? Que hoje, tanto para Deleuze e Foucault, quanto para Agamben, é importante que a gente discuta um pouco mais o que é a vida. Que nos leva, de novo, a rediscutir a relação entre homens e animais. Qual é por exemplo, Nietzsche, como todo mundo sabe, Nietzsche reclamou a obra toda, dizendo que a história ocidental é uma história da repressão à vida. Mas o Nietzsche nunca diz o que foi reprimido. Não diz o que é a vida.
fala em defesa da vida. O que nós dizemos quando falamos em defesa da vida? Né? Que é uma palavra, às vezes, se corre o risco de usar um palavrão desses como se fosse um substituto de Deus ou de outra coisa. É vida, bios. Né? Inclusive, estou me lembrando de novo do Congresso de Bioética, e a minha fala por lá exatamente foi essa. Eu disse, será que a turma da bioética discute o que é a vida, em nome da qual se quer constituir uma ética? E não está muito presente. Aliás, eu fiquei até chateado. Ao meu lado, na mesma mesa estava uma ilustre figura como Dalmo Dallari, um senhor do direito brasileiro, né? Enquanto a minha fala foi no sentido de que não é pelo jurídico que as coisas se resolvem, ou pelo menos não é só pelo jurídico que as coisas se resolvem, o Dalmo Dallari, logo depois, disse que a solução de tudo está na ética, mas para ser uma solução pela ética tem que transformar toda a ética em uma norma jurídica. Diga, ai meu Deus, escafedeu tudo. Que é um outro dos temas dentro da biopolítica. No caso do Agamben, é muito explícita. Agamben diz, nós vivemos hoje um processo de economicização e juridicização de todas as relações humanas. Quando uma coisa não funciona, faça uma nova lei, que aí se resolve. E quanto o ato de querer juridicizar tudo tem a ver com o ato de tornar tudo cada vez mais econômico, ou economicizado. E ambos têm a ver, são concomitantes os processos de querer juridicizar tudo e querer tornar tudo lido e vivido a partir do econômico. E o político onde fica? A gente vive isso muito claramente no Brasil, no embate entre poder jurídico e poder legislativo e poder judiciário, poder executivo. Né? E é bom lembrar que o poder jurídico sempre foi apresentado na tradição da filosofia ocidental como um poder político, não é como um poder não político. Não se vai ter uma justiça neutra. Nunca houve e nunca haverá. Né? Quer dizer, o poder jurídico é um poder político. E é um poder, portanto, que se põe, ou se deveria pôr, no campo de escolhas livres feitas por pessoas, na relação com outras. Viu como eu estou desviando totalmente da tua pergunta, mas tudo bem. Agora uma pergunta, já passo para você, mas que está na minha mente. O tempo todo falando, você, o Celso, o Foucault, que a questão a gente só tem esse jogo de poder, ou um governado e aquele que governa, a partir do momento em que tem aquele que obedece e aquele que manda. E que Foucault apresenta essa possibilidade de não obedecer, certo? Eu não vou obedecer àquele que está me governando. E como eu exerço essa liberdade? Porque da onde eu tiro a minha, não sei, crítica, ou a minha, não quero trazer aqui o termo consciência, mas da onde eu tiro essa possibilidade de eu dizer de forma consciente, de forma crítica, que eu não vou obedecer por causa de... Porque senão, a minha questão com relação a todo esse ponto do Foucault eu posso não obedecer, mas eu posso não obedecer fundamentado no quê? Não sei. Eu acho que primeiro o não obedecer não está tão tranquilo, ou seja, naquele texto, o que é crítica e autopleno, ele diz, não ser governado desse jeito. Bom, e aí volta a crítica. Ou seja, o que é a crítica? Um
passinho adiante, ou pelo menos uma alça a mais para pensar o conceito de crítica. Crítica é o estudo das condições de possibilidade mediante as quais algo é possível. Então, a verdade é possível? É. Mas quais as condições que tornam possível a verdade? Quando eu conheço as condições, quando eu investigo as condições, existe um mando, existe uma obediência, mas quais as condições que instituem, que criam o próprio mando? E quais as condições que criam a própria obediência? Então, crítica é o estudo dessas condições. É o estudo e o conhecimento dessas condições da verdade, ou do mando, ou da norma, ou da lei, ou da autoridade, que me dá a condição para eu não querer obedecer a este governo, mas pensar o governo em outras possibilidades. Então, não usa o conceito de consciência, mas usa o conceito de crítica para uma não obediência apenas, não a simples obediência, mas sim a condição crítica da obediência. Ou seja, eu obedeço desde que faça sentido para mim. Por isso, a distinção kantiana entre a criança e o adulto, o de maior, o maioridade. Ou seja, esse que obedece porque compreende as razões da obediência e não obedece simplesmente. Mas eu continuo com a pergunta. Tudo bem, eu vou conhecer todas as condições de obediência, vou conhecer tudo isso, as minhas, e vou dizer, não quero obedecer fundamentado aonde? Como eu vou conhecer novas condições? De onde eu vou tirar essas novas condições que vou pressupor que sejam melhores que essa? Esse é meu ponto. E eu não estou defendendo aqui que a gente deva obedecer totalmente. Uma metafísica, na verdade. Mas esse é o meu ponto. Ela é pragmática, não metafísica. Aí a gente ia arriscar e ser responsável pelas nossas ações. Tudo bem, mas é que essa é a minha questão um pouco com Foucault. Sim, né? Que é o nosso assunto, assim, enfim. Mas tudo bem. Porque eu fico instigada com essas questões, realmente, assim. Tudo bem, não vamos obedecer, mas de onde eu vou tirar essa minha não obediência? Porque é muito fácil a gente pegar esse discurso. Mas tem gente que continua, como outro diz, eu não me ponho nem a possibilidade de não obedecer. Então, o fato de a gente se pôr a possibilidade de não obedecer já é importante. Já é importante. Muda o jeito de a gente viver com o outro. Acho aqui, eu voltaria a insistir, como eu disse antes, né, que mudar, por exemplo, o conceito de poder para admitir que poder é uma relação entre seres livres, mesmo que seja quem manda, quem obedeça, né? Mas uma vez quem manda, marido e mulher, certas vezes manda o marido, outras vezes manda a mulher. Em geral, a mulher. Mas é uma relação que pode ser vivida simplesmente como uma coisa que alguém tem, né? Você vive de um jeito, você estabelece uma cômoda relação em que você fica encarregado de mandar e eu fico encarregado de obedecer. Uma relação, colocar as coisas em termos de relação de poder, o Foucault, no fundo, minha leitura do Foucault é um convite para que a gente veja uma coisa e viva essa coisa de maneira diferente. Por isso, talvez aqui você usou o termo pragmática, que não há em Foucault uma outra relação entre teoria e prática do que aquela que nós fazemos. Né? Agora, em que não é simplesmente a teoria que vem primeiro, né? E isso é tão comum, por exemplo, em nossa querida tradição ocidental, desde Platão, né? Que a gente tem a convicção de que primeiro vem a teoria, e se tudo está claro teoricamente, então eu tenho garantia total de que na prática eu vou estar agindo corretamente. E aqui não está posto isso. Né? Aqui, o esforço do conhecimento, para Foucault, é algo que se dá
enquanto acontece dentro de relações de poder, né? E não desvencilhado, não é eu me separar da vida para eu poder pensar, né? Mas o próprio pensar é um ato prático. A teoria não é prescritiva, ela sim, é sim. problematizadora. Sim, tá, verdade. Por isso que ele diz exatamente que não se trata nem de polemizar, e a polêmica é a característica de quem trabalha a teoria separada totalmente da prática, né? Quer dizer, é óbvio que aqui tem, inclusive, perguntas sobre o que significa, por exemplo, filosofia para Foucault. E também não é, de aqui, ao mesmo tempo, crítica, por exemplo, é sempre também para Foucault autocrítica. É a capacidade que a pessoa tem ao estar em público de se pôr em jogo diante dos outros. Né? E não, quer dizer, é de novo uma atitude prática, através da qual você se revela como crítico, né? Ao se expor e se pensar frente aos outros, né? E não como alguém, eu digo, bom, eu pensei e agora está tudo claro, eu vou dizer para os outros a verdade. Não. Não. E isso, de alguma forma, é ética também. Por isso que ética para Foucault é a prática refletida da liberdade, não é a prática do bem, não é a prática do bem, a ética, nem o cumprimento da norma. Não é o cumprir norma e ser ético. Não. Ser ético significa procurar ser livre. Ser livre significa, para Foucault, nunca poder ser totalmente livre, mas também não ser nunca totalmente escravo. Então, eu acho que em Foucault, o conceito de liberdade é de mais e menos, e nunca de totalmente escravo ou totalmente livre. Porque totalmente livre para Foucault não tem sentido. Porque a liberdade, inclusive, só se dá em relação de poder. Dentro da relação de poder. Fica muito difícil, por exemplo, em Foucault admitir a ideia de livre-arbítrio. Não sei, eu acho que não tem sentido. Não, e também não sei o que é. Quer dizer, claro que por mais que a gente possa dizer assim, bom, mas e com isso não se cai no risco de dizer assim que também um cachorro pode ser livre, né? Por que só o ser humano é alguém que tem essa capacidade de, através de relações que se estabelecem na vida dele, um dia ele dá um salto da não liberdade para a liberdade. Agora, aqui vai entender, isso é um problema tanto para o Kant, né? Como se dá o salto da heteronomia para a autonomia, Kant também não dá a resposta. Simplesmente dizer uma coisa, ele diz, que para você ser livre tem que ser corajoso. Que é coragem de ser livre. É coragem de você querer correr o risco de fazer besteira. Né? Não simplesmente de dizer que eu tenho uma garantia prévia pelo simples fato de escolher, de que eu fiz a melhor escolha. Não. Não. Senão não é escolha. Vou passar para o Paulo ali, senão não vai. Bom, boa noite a todos e a todas. Depois dessa fala do senhor, eu até me esqueci da pergunta. E agora? Não, mas inventa, é? Não, mas parabéns, Alina, pelo teu ciclo de palestras e tal. É a segunda que eu estou participando. Fiquei sabendo hoje e tal. E, assim, não sou um conhecedor profundo, tal qual o Silvino, sobre Foucault, mas e eu estive lendo algo sobre Foucault, inclusive uma tese de mestrando de uma pessoa chamada Edson Sanches, da Universidade Federal da Paraíba.
E ele faz uma descrição de Foucault sobre da microfísica, a biopolítica. Ele faz essa descrição. Mas não é nesse sentido a pergunta. Como o senhor citou algumas vezes a questão de ser direita ou ser esquerda em Foucault. Agora, o que o senhor teria para dizer com relação à passagem do Foucault sobre a filiação do Foucault no Partido Comunista Francês? O senhor teria alguma coisa para dizer, né? Que eu esteja lendo alguma coisa. Era isso. Não tenho muito a dizer, não, assim, sobre o fato. Tenho sobre a crítica que ele faz, né, ao grupo francês, sobretudo, dos vinculados ao partido, né, com que ele claramente rompe. E aqui isso tem a ver, mesmo que seja visto indiretamente, com uma concepção de política, com uma concepção da ideia mesma da revolução. Eu acho que Foucault não aceita, de alguma forma, acho que a ideia da revolução. Eu me lembro aqui de um interessante texto do Senelar, que diz que Foucault tem um conceito, tem a ver com o conceito de liberdade, né? E tem a ver com a ideia de que há uma precedência de uma teoria sobre a prática. E isso é típico do revolucionário, porque o revolucionário age na prática, convicto de que a verdade está totalmente segura e eu posso realizá-la na prática e estarei fazendo bem. E se alguém não aceitar a verdade que eu quero pôr em prática, eu posso inclusive matar os outros. Né? É um pouco a ideia da revolução. Isto, por exemplo, é impossível de ser entendido dentro do pensamento de Foucault. Né? Até pelo próprio conceito de poder, porque poder é uma relação. Né? Não dá para entender, por exemplo, e isso tem bastante a ver, por exemplo, com leituras que se fazem, ou ainda se fazem bastante dentro do campo da educação, de falar do oprimido e do opressor, né? Inclusive no nome do nosso Paulo Freire. Né? Em Foucault, isso é sem muita sustentação, porque significa que você esteja trabalhando com a ideia de que o oprimido é alguém totalmente irresponsável pelo fato de ser oprimido. Né? E que o único responsável por todos os males é sempre quem manda. Né? E é isso que ele põe em xeque. Porque ele diz, não é por aí que a gente vai poder mudar alguma coisa. Mas é enquanto. Eu me lembro aqui também do Castoriadis, quando esteve na USP, ele diz assim, é interessante, que é um pensador lido como de esquerda, aí ele diz assim, mas é interessante que a gente diga que na tradição clássica marxista em geral, diz assim, o responsável por todos os males é a classe dominante. Tá? A classe dominada não é responsável por nada. Ela é simplesmente passiva. Tá? E como é que se pode pedir daqueles que a gente diz que são só passivos, que eles ao mesmo tempo sejam apresentados como o grande mentor e ator da revolução? Né? Como é que se faz essa passagem de alguém que é considerado totalmente passivo e de repente ele se torna o único e verdadeiro e único ator, o cara ativo? Quer dizer, se eu leio a relação entre oprimido e opressor, eu acho que aqui deveria deixar de usar esses termos, né? De uma outra forma, como Foucault vai responder, ele diz, me acusam de eu não ver nenhuma saída nas coisas, porque eu vejo poder em tudo. Ele diz, exatamente porque
eu vejo o poder nas relações sociais, é que é possível mudar alguma coisa. Quer dizer, é o poder que permite que algo mude. É o fato de o poder estar sendo exercido em forma de rede, sempre instável, sem fixidez, dentro das relações que a gente vive. E aqui, por favor, também afastar, em primeiro lugar, qualquer identificação que o Foucault faça entre poder e poder político. Aqui o poder é um conceito muito mais geral, que inclui o político, né? Mas também se pode falar do econômico, poder pedagógico, poder, sei lá, judiciário, qualquer coisa que seja, né? É sempre uma relação para ser uma relação entre pessoas livres, né? E nesse contexto, a crítica, por exemplo, que o Foucault faz claramente nos anos 60, há um conceito que é muito caro à esquerda, né, que é o conceito de ideologia. Diz o conceito de ideologia pressupõe a ideia de uma verdade neutra, né, que alguém tem, e o outro, portanto, tem ideologia, uma visão falsa da realidade. Ora, não dá para trabalhar a separação total entre as formas de saber, ou aquilo que nós apresentamos como verdade, totalmente desvinculado das relações de poder, porque elas sempre na história estiveram vinculadas, né? Que é exatamente o que constitui na obra do Foucault essa composição entre arqueologia e genealogia. A arqueologia que se detém mais em perguntar sobre as formas de saber, as primeiras obras do Foucault, e depois a genealogia, em que há uma vinculação entre formas de saber e formas e exercícios de poder. E por isso, para Foucault, não adianta mudar a verdade. O que se precisa mudar é a forma de se estabelecer o que é verdade. E isso tem a ver, eu tenho que mudar as relações de poder para que a verdade possa ser modificada. Não adianta eu simplesmente querer, de novo aqui, a relação entre teoria e prática. Não são vistas como ações de, uma hora eu sou teórico, noutra hora eu sou um prático, né? Mas essa de tentar ver isso como uma relação constante entre teoria e prática, na qual eu vivo. Isso modifica um pouco a ideia do que é o intelectual do Foucault. Aliás, Foucault diz, eu nunca vi um intelectual na vida, né? Eu vi gente que diz que é um intelectual, mas eu nunca vi um intelectual. Né? Então, mas eu acho que é interessante o diálogo. Hoje em dia, uma das coisas interessantes que eu vejo, por exemplo, tem gente estudando a relação entre Foucault e Gramsci. Né? Que eu acho muito interessante que alguém o faça, porque Gramsci tem, no início do século XX, disse tantas coisas com que não duvido de jeito nenhum que Foucault poderia dizer, vou nessa mesma direção. Porque Gramsci modificou também dentro do marxismo, eu acho que a relação entre teoria e prática. Né? E simplesmente ao dizer o socialismo não é uma necessidade. Dizer que o socialismo é uma necessidade parte do pressuposto de que a verdade já está feita, basta pô-la em prática. Né? E é uma necessidade porque a gente tem que pôr em prática a verdade. Porque se a gente não o fizer, de nada vale a verdade. O Gramsci diz, não, o socialismo é uma possibilidade. É uma possibilidade. Nada mais que isso. E para que ela seja possível, é necessário que haja seres humanos nas suas relações com os outros que queiram criar uma sociedade socialista. Mas não se pode apresentar nem o socialismo, nem o liberalismo como uma necessidade. Esse que é um risco, por exemplo, de, quando a gente toca no tema do econômico hoje em dia,
de a gente viver tanto o fenômeno econômico como se fosse feito por leis naturais. Como se fossem, que fazem com que a gente diga hoje que um cara que não dá certo do ponto de vista econômico, ele é um incompetente. Ele é simplesmente um ignorante no sentido de Platão, né? Diz, ele não conhece bem as coisas, por isso que ele não age direito, e por isso que ele não é rico. Por isso a competitividade, né, se torna a grande virtude. Não é? E aqui não se trata, obviamente, portanto, por isso é uma consequência, a gente não tem a vinculação entre ética e economia. A gente pede ética na política, mas não pede ética na economia. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que a economia é uma lei natural, em que, no máximo, você faz erros, mas você nunca faz um erro moral. Todo lucro é moralmente aceito. Né? Portanto, não existe o mal na economia, mal moral. Só existe na política. Por quê? E, sobretudo, se a gente vê a política cada vez mais dominada pelo econômico, como é que eu vou mudar a política se eu não mudo o econômico? Como? É impossível, não tem? Eu acho que é uma frustração da gente acreditar que um dia vai haver ética na política, se a gente não questiona também a ética na economia. Não tem jeito. Por que a economia seria neutra e a política não? Também nesse contexto, acredito que se a gente tem um conceito mais amplo de poder do que de poder político, como faz, por exemplo, Foucault, eu acho que é interessante. Ou instigante, pelo menos, para a gente ir para além desses lugares que se tornaram banais, literalmente. Não é só no Brasil. Né? Por isso que nesse semestre eu estou lá, junto com outros dois professores, um que estudou o Foucault do ponto de vista do neoliberalismo e liberalismo, tem um outro cara que trabalhou muito com o Weber e também com a Agamben, e a gente está fazendo uma disciplina para discutir a relação entre economia e teologia e filosofia, claro. Né? Quer dizer, o que é o econômico? A filosofia nunca respondeu a pergunta sobre o que é econômico. Se vocês olham a história da filosofia, são pouquíssimos os autores que trabalharam com essa pergunta: o que é o econômico? Mas praticamente toda a tradição filosófica ocidental sempre se preocupou com a filosofia da política. Né? Mas aqui, de novo, Aristóteles e Marx são exceções. Né? Chega. Não, eu não digo chega. Eu já estou pensando na moqueca da Elsa. Bom, eu gostaria mais uma vez agradecer a presença e a exposição no duplo sentido aqui, no sentido de Foucault, né, para ministrar uma palestra é se expor, né, no certo sentido, e a exposição muito boa para a nossa reflexão, enfim, serviu. Muito obrigada ao professor, muito obrigada aos presentes. Só peço que alguém me passe a lista de presenças, porque é muito importante. Ah, tá. Então tá, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Ele assinalou uns 20 nomes. Ah, é? Depois ficar uma
conversa sobre ética, me acusa disso. Quem é professor de ética? Ah, pois é. Poxa,